Então acho que todo mundo já viu que no Udemy Waves teremos o banner de iniciante, no qual poderemos escolher um personagem dos 5 disponíveis no pool padrão para receber depois de 80 tiros. Ou antes, né, quem for sortudo. Nesse vídeo eu vou explicar bem resumidamente cada personagem, incluindo os que vamos receber de graça, e dar umas dicas de sinergia. Lembrando que as informações nesse vídeo são baseadas no beta e podem muito bem mudar no lançamento. É mais para ter uma noção básica do papel de cada personagem. A começar pela Verina, a botânica muito fofinha do elemento Spectra que utiliza um retificador. É uma suporte curandeira que fornece buffs de 20% de ataque ao time durante 20 segundos após usar sua skill, aumenta o dano causado pelo time em 15% por 30 segundos após a sua skill de troca e realiza ataques coordenados ao marcar os inimigos com seu supremo, e além de curar o time todo. Essa é a marca de fotossíntese dela, no qual vai curar o aliado em campo ao atingir os inimigos afetados por ela. Verina também cura o time todo, utilizando um ataque carregado, consumindo a sua energia de fotossíntese. É o seu Forte Circuit. Sua cura é baseada no ataque, e ela possui uma passiva de upgrade que até protege um aliado de um dano fatal, fornecendo um escudo por 10 segundos baseado em 120% de seu ataque. Pode ser ativado uma vez a cada 10 minutos. Porra! Tudo isso? Ela com certeza vai encaixar em qualquer time do jogo. A waifu suprema e monge que faz dobra de ar, Jianxin é do elemento aéreo e utiliza manoplas. É uma suporte que fornece escudos, controles de grupo e uma curinha para quem está com seu escudo ativo. Seu estilo é focado no contra-ataque, ao pressionar a habilidade antes de receber um hit ou ao segurá-lo. Sua habilidade de Forte Circuit consiste em segurar o botão de ataque e gastar a energia Chi para criar um escudo temporário. Só que ao fazer isso, você ficava muito tempo parado para gerar o escudo de nível forte. Mas os devs já anunciaram que estão ajustando o playstyle dela para ficar mais fluido durante o combate. No geral, ela é bem versátil e encaixa como a sustain e suporte dos times. Agora a gente do PGR Global vai ter o Watanabe Rank S mais cedo, como que acharam. Ele é o DPS Electro, que utiliza uma espada longa e focado em dano burst. Seu estilo consiste em acumular energia para ultar, utilizando 3 ataques seguidos de habilidade, com os ataques carregados para gastar os acúmulos do Forte Circuit e entrar no estado de transformação com o Supremo. Os exemplos de sinergia bem fortes para ele, a Yi-Lin e Yuan Wu. Os dois sub-DPS fora de campo que buffam e causam dano eletro com suas skills. Yuan Wu tem a habilidade especial de derreter a barra de tenacidade dos inimigos muito mais rápido e conceder um aumento de resistência à interrupção. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele mais pra frente, mas já vou adiantando que ele vai ser bem roubado contra boss. Encore the hero, ready for battle. Whoa! Oops! A fofíssima consultora da Black Shores e acompanhada pelas duas ovelhinhas Cosmos e Cloud, a Encore é uma DPS de Burst do elemento Fusion e utiliza retificador. No seu kit ela temos habilidades que buffam o seu próprio dano. Você acumula bastante energia para o Forte Circuit e durante a ult você entra no estado de transformação, aprimorando os seus ataques básicos, e ao final do combo você pode usar o ataque carregado para soltar essa explosão. As boas sinergias para Encore podem incluir a Jianxin e Sanhua, que amplificam o dano do Supremo e dano do ataque básico com suas skills de trocas, respectivamente. Graças a Deus, aquele que deixou de ser um furro extremo. Nunca nem vi. O Yin Yang é um DPS do elemento Glácio e utiliza manoplas com um estilo bem diferente de combos aéreos, incorporando a dança do leão chinesa nos ataques, o que é muito bacana. Quem é fã de combos e ataques divertidos vai adorar jogar com ele.
Com certeza sua melhor sinergia vai ser a Sanhua, que tem um estilo de troca e detonação do seu gelo com um ataque carregado. E sua skill de troca amplifica o dano do ataque básico em 38% por 14 segundos. Durante a história principal, vamos receber o trio de personagens gratuitos, a Yang Yang, a Tisha e a Baize. Yang Yang é uma DPS espadachim do elemento aéreo. Seu estilo é focado em carregar as stacks do Forte Circuit e liberar um ataque aéreo, além de agrupar os inimigos de forma rápida com seu supremo. Outro destaque é sua skill de saída, que fornece 4 pontos de regeneração de energia durante 5 segundos. Tisha é uma DPS pistoleira do elemento Fusion, focada em acumular o Forte Circuit como uma munição e meter bala nos inimigos. Seu kit é bem simples e não tem tanta amplificação de dano próprio como os outros 5 estrelas mencionados anteriormente, mas ela é uma boa burst à distância. E finalmente a Baize é a outra curandeira do jogo junto à Verina. Ela é do elemento Glácio e utiliza o Retificador. Ela é bem tranquila de jogar. Você usa os ataques normais para acumular o Forte Circuit, ativa a skill para regenerar HP e energia para usar o seu Supremo, curando a equipe e criando 4 entidades que giram ao redor do personagem ativo, enquanto o curam e causam dano glácio a cada 2,5 segundos. Sua passiva de upgrade desbloqueia a Eufonia, um pequeno círculozinho que fica no campo após usar a sua skill, e o personagem que obtê-lo vai ter mais 15% de ataque por 20 segundos. Sua skill de troca fornece cura contínua, baseado no HP máximo, e quem receber essa cura terá o dano aumentado em 15% por 6 segundos. Se tudo se manter como no CBT2, vamos ter evento para receber a Sanhua de graça após o login de 5 dias. A Sanhua é uma espadachim do elemento Glácio, focada em criar paredes de gelo e detoná-las com um ataque carregado. Ao completar o modo da Torre da Adversidade na Zona Estável e a Zona de Experimento, aparentemente no estágio 8, vamos receber o Yanwu de graça, o sub-DPS Electro que utiliza manoplas e tem um estilo de burst e dano fora de campo. Sua skill invoca um pilar que causa dano eletro com ataques coordenados e regenera bastante energia para o Forte Circuit dele. Quando estiver cheia, segure o ataque da skill para entrar no estado de infusão eletro, onde seus ataques vão ser amplificados e aumenta a resistência à interrupção por 10 segundos. Inclusive, nesse estado, ele reduz muito a ressonância dos monstros, que é a barra branca de tenacidade deles. Ao ativar o seu Supremo, o Yanwu realiza e ainda concede o estado de infusão eletro para o seu time durante 10 segundos. É bom manter em mente o tipo de dano que o seu personagem causa, se ele causa dano de ataque pesado, dano de ult ou de skill, por exemplo. Durante a ult do Kaosharu, a maior parte do seu dano é considerado dano de Supremo, e depois disso é considerado dano de ataque normal. Então, personagens como a Sanhua, a Jianxin e Eileen são boas sinergias porque elas buffam cada tipo de dano, sendo que a Eileen é o melhor potencial de dupla para ele. No caso do Jian, ele tem um estilo de transformação parecido com o Kaosharu, mas os seus ataques são considerados danos de ataque pesado, por isso o Mortef é uma boa sinergia para ele. Enfim, vamos aguardar o lançamento para ver melhor os detalhes. Me conte nos comentários qual personagem você planeja pegar no banner iniciante e qual time vai montar no lançamento. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.